Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de novembro de 2014, é um sábado. O verbete é de número 3.193, ele tem 5 páginas, 46 logias e 7 máximos. O tema, amparador extrafísico de função, e a especialidade interassistenciologia. Quem redigiu o verbete já é a veterana Rosane Amadori. A Rosane Amadori, ela é graduada em Comunicação Social, Jornalismo, mestre em Linguística e Semiótica, brasileira, natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 2005, docente em Conscienciologia desde 2007 e tenepsista desde outubro de 2012. O amparador extrafísico de função é a consciex técnica, assistente lúcida, atuante de modo específico e com influência benéfica nas atividades assistenciais, profissionais e funcionais da consim merecedora homem ou mulher. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal do autoparapsiquismo lúcido, o holopensene pessoal da fraternidade, a autopensenidade confiante, o holopensene desassediado, o holopensene assistencial, o holopensene projetivo, o holopensene do amparador refinando as práticas técnicas, os parapensenes, a parapensenidade. Na fatologia, o saldo meritório da ficha evolutiva pessoal, que a gente chama de FEP. A postura pró-amparador extrafísico qualificando a produtividade pessoal. A profissão entendida como meio e não como fim. A liderança profissional interassistencial. A confiança no amparo extrafísico com o desenvolvimento da autoconfiança. A autoestima como base da proximidade com o amparador extrafísico. A flexibilização das regras e normas funcionais sem criar desigualdades ou favorecimentos. A administração das imaturidades florescentes em ambientes competitivos. A heterocrítica pontual em ambiente paradidático. A organização intrafísica, a pontualidade, a confiança ao assumir tarefa assistencial exigindo habilidade ainda não detectada, as tarefas de ordem prática abrindo caminho para tares em atacado nas atividades conscienciológicas. Na parafatologia, o desvencilhamento das companhias extrafísicas imaturas, os resgates extrafísicos, a ratificação do rapó com o amparo extrafísico no desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal, a assistência extrafísica atuando no conforto ao dessomante familiares, as sugestões intuitivas, as amizades multidimensionais, a relação com o amparador extrafísico pautada não em fatos isolados, mas no conjunto de atos, parafatos e intenções, a variação no grau de competência dos amparadores extrafísicos, sofisticando a relação com o amparando. Na argumentologia, nós destacamos os parágrafos. O primeiro, taxologia, e de acordo com a cosmoeticologia, a verbetógrafa lista 4 posturas favorecedoras da inter-relação com o amparador extrafísico de função. No parágrafo, categorias, a verbetógrafa, dentre as diferentes especialidades dos amparadores extrafísicos de função, ela destaca 12 modalidades listadas também na ordem alfabética. Na remissologia, nós vamos destacar amparador extrafísico, amparofilia, atitude pró-amparo extrafísico, conduta cosmoética e ortopensenidade. A manutenção de ortopensenes e o investimento em autorresponsabilidades assistenciais aprimoram
as relações multidimensionais e abrem caminhos para o amparo extrafísico de função. Você consegue discernir os diferentes momentos de assistência recebida da dimensão extrafísica? Obtém êxito na detecção do auxílio de amparador técnico de função? Bibliografia específica, a autora contribui com uma fonte de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Ciclosapiens, que é composta por Marilene Raganin, Pilar Alegre, que está aqui presente, e Socorro Frazão. Benfeitor, técnico, aliado, amigo, ofício, consciex, apoiador, coadjutor, assistente, conselheiro, cooperador, amparologia, extrafisicologia, tenepsologia, autoevoluciologia, autoproexologia, autocosmoeticologia, interassistenciologia, autodesassediologia e autoparapercepciologia. Antes da gente passar propriamente para a tertúlia, a gente quer aqui congratular aqui com todos, né, o lançamento aqui do léxico de ortopensatas. A gente fez assim divulgação da promoção durante muitos dias, né? Então agora a gente está mostrando aqui o léxico de ortopensatas, que é a Mega Giscom do professor Valdo Vieira. São em 2 volumes, né? Tratados, assim, são 2 tratados. E aí a gente vai ler uma pensata aqui, só para a gente comemorar, né, o lançamento que está sendo hoje. É isso? Deixa eu pegar aqui uma pensata aqui. Vou pegar uma aqui. Preparação. Na condição de mini peças interassistenciais, devemos viver sempre preparados com inteira lucidez evolutiva para os encontros de destino, as ocasiões impactantes e as autorreciclagens imprevistas. A nossa responsabilidade aqui. Não, é bem dentro do tema. Bom, outra divulgação que a gente quer fazer também, que também é bem satisfatório, assim, dá uma satisfação bem grande de estar falando, é a imersão em conscienciometria, que é o primeiro curso de campo, né, da Conscius, e tem uma novidade, que é o primeiro também evento de inauguração do hotel que está pronto aqui dentro da nossa Cognópolis. O hotel é o Mabu Interludium Iguaçu Convention, e o primeiro curso dentro do hotel, o hotel é novíssimo, está inaugurando o hotel, então é bem satisfatório para a gente também, é uma satisfação muito grande para a gente. Esse curso vai ocorrer do dia 7 a 9 de novembro, agora, semana que vem, né? E ele é bem extenso. Quem fizer esse curso ganha um livro, Conscienciograma, autografado pelo autor Valdo Vieira. Quem não sabe ainda o que é conscienciometrologia ou conscienciometria, é o estudo das medidas conscienciológicas. Então, a gente vai ter aqui alguns campos, aqui, né? Na sexta-feira, começa sexta-feira à tarde, com o workshop do Confort. Nesse workshop, os participantes vão vão analisar, detectar, avaliar os trafores, trafares e trafais. Depois, sábado, tem um campo conscienciométrico de manhã, à tarde tem outro workshop, que é o Confort holossomático, onde cada um vai fazer a sua própria análise dos veículos de manifestação da consciência, e à noite tem outro workshop, que é a homeostática pelo autodiagnóstico. No domingo pela manhã tem outro campo conscienciométrico, e à tarde é o debate com os epicons. Os epicons são Luiz Gonçalves e Moacir Gonçalves, Lilian Zolé e Everaldo Bergonzini. Então estão todos convidados. O contato é com a Conscius. Pode fazer pelo www.conscius.org.br, que é a loja virtual deles. Também tem um telefone,
45, código de área 2102-1460. E ainda tem um e-mail, concius@concius.org.br. Então, estão todos convidados. Agora, vamos voltar aqui para a nossa tertúlia, para o nosso tema aqui de hoje. E a pergunta clássica, sabe, Rosane, qual o motivo, o que te motivou a escrever sobre esse assunto? Isso durante a elaboração do texto, do verbete, se você teve algum parafenômeno, se teve alguma intuição, se ampliou a sua visão sobre o assunto, como é que foi para você escrever o verbete também? Boa tarde, Rosa, boa tarde a todos. Obrigada aí pela oportunidade de estar aqui, essa segunda vez, apresentando o verbete aos amparadores extrafísicos e aos intrafísicos, né? Porque a gente tem uma ajuda muito grande aí de vocês, de uma equipe grande também, que sem ela, certamente, a gente não conseguiria estar aqui. O tema, ele foi motivado, acho que tem 3 motivos, né, que me motivaram a pesquisar o tema. Eu acho que o mais gritante deles foi a dificuldade pessoal que eu tive quando cheguei na conscienciologia, de entender, assim, de compreender, né? Porque entender o conceito até a gente entende, mas a gente não compreende. E essa dificuldade é muito decorrente da questão religiosa mesmo, né? Porque a gente cresce, eu venho da religião católica. Você cresce ouvindo que você tem um anjo, você nasce e você ganha um anjo, e o anjo está sempre ali com você, para o que der e vier, você vai desfazer do anjo, vamos dizer assim, né? Quando você dessomar e tal. E aí você vem para uma outra realidade, que te convida a experimentar, né? Porque senão você vai estar trocando o conceito pelo outro. Eu, particularmente, eu penso que não é uma dificuldade, talvez muito particular minha, mas eu, particularmente, eu tive dificuldade de compreender, né? De aceitar inicialmente, né? Me parecia alguma coisa, poxa, mas como? Né? Se você tem uma companhia extrafísica, alguém que está ali, que é solícito para te ajudar, como é que muda e tal? Como é que é isso? Então, eu tive essa dificuldade. E aí eu fui entendendo no decorrer do processo. Eu lembro muito bem que, quando eu cheguei no primeiro ECP1, eu até comentei com o professor, eu disse, gente, que engraçado, mas parece que eu me sinto amparada, mas não é a mesma coisa do meu dia a dia, do meu amparo lá fora, né? Então, assim, você começa a experimentar e tal. Entra na docência, né? A docência, ela mostra muito bem isso. Quando você começa a assumir algumas outras responsabilidades assistenciais, né? Então, aí vai ficando mais claro, né? E aí, a partir disso, eu pude observar, porque a gente está falando aqui, pelo conceito ele traz isso, que a gente não está falando só do amparador extrafísico de função nas atividades assistenciais, né? Porque a gente também tem amparo em outras atividades que talvez não sejam anticosmoéticas, logicamente, mas não tem aquela finalidade maior assistencial, mas uma atividade mais técnica, vamos dizer assim, né? Que eu acho que muita gente tem, tá falando aqui? Tá. Uma das dificuldades que eu vejo, assim, muita gente tem, e que eu tive, até por causa dessa noção religiosa, do anjo da guarda que todo mundo tem, é a gente admitir que nem todo mundo tem amparo de função. Entendeu? Nem todo mundo tem amparo extrafísico de função. Também. Isso, para mim, foi difícil ver. E depende muito da funcionalidade, né? Daquele momento e tal. Então, assim, isso para mim foi uma dificuldade inicial, né? Que você vai vendo com a experimentação, conforme você vai assumindo, né? E aí eu percebi que eu sabia muito pouco, né? A gente sabe, mas a gente sabe, às vezes, muito em função de um conceito, tem a experimentação, mas aí você fica mais, você acaba não aprofundando, né? Então, eu senti necessidade de aprofundar. E nesse aprofundamento, o que eu percebi quando eu comecei assim, aí você chega na aula, você sente o amparo, quando você vai para uma itinerância, você sente o amparo. E aí eu comecei também a estender esse conceito, né, para a questão mais técnica, né, e eu comecei a olhar para trás, fazer um inventário da vida, e eu me dei conta de quantas vezes eu tive o amparo de função e não soube identificar. Aí comecei a identificar nesse momento, o momento de escolher a minha profissão mesmo, né, foi um momento que enfim, eu não lembro direito, eu até hoje não lembro direito, eu passei o meu ensino médio todo achando que eu ia fazer administração. E eu não lembro hoje como é que eu escolhi o jornalismo.
né? E o jornalismo me ajudou demais a superar uma série de coisas, uma série de dificuldades, né? Então, eu tenho hoje que foi um amparo que atuou pontualmente ali, de repente eu escolhi e foi uma escolha extremamente assertiva, né? E dali, na minha questão, na minha vida profissional também, eu tive várias atuações assim que hoje eu entendo. E o tema eu defini porque eu estava dando como professora de EPL, né? E no campo eu estava assim, trocando uma ideia com os amparadores, porque eu tenho uma certa dificuldade de dispersão. Eu acho que é uma dificuldade inerente com quem trabalha na área, comunicação, faz muita coisa ao mesmo tempo. E aí eu conversando com os amparadores, e aí eu já tinha escrevido um verbete, né, e veio a ideia, olha, você tem que escrever mais, fazer mais verbete, se dedicar mais a atividades mais mentais somáticas e tal. E aí, quando eu estava indo para casa, eu pensei, puxa, será que tem um verbete? Será que não tem? Eu pensei, deve ter, né, porque esse tema, né, é um tema tão... E aí, para minha surpresa, não tinha, né, foi aprovado, enfim. Então, foi essa contextualização aí. Mas você fez uma outra colocação aí sobre... Durante a elaboração do verbete, durante a escrita, se você teve alguns novos insights, se fechou, se sistematizou mais a ideia que você tinha a respeito do assunto. Bastante, Rosa, bastante. Tanto assim na questão assistencial, né, de você poder definir, discernir mais até a característica, eu acho que aprofundar um pouco mais em sinalética, né, no sentido de você perceber, né, ter mais minúcias a respeito daquela aproximação, né, até principalmente quando você se abre. E também na questão pessoal, profissional, né? Vivenciei algumas situações onde eu pude realmente assim, trazer à tona o processo mais do amparo extrafísico dentro da sua funcionalidade, da sua atividade profissional. Então, foram situações assim que foram, até continuam sendo bem marcantes para mim. Uhum. Eu não sei se você estava aqui no Círculo Mental Somático, mas o tema de hoje discutido foi jurisdição assistencial. Então, maior sincronicidade com o seu tema também. É bem importante. Não, eu estava no Congresso, infelizmente. Rosa, aqui. Permite só iniciar para que ela explique a definição, que para mim não ficou claro quando ela falou aqui. Parece que a definição, para mim, deu a entender que ela está aplicando a definição para um amparador permanente. Só colocou a palavra específico. Será que é suficiente a palavra específica? Mas específico não é permanente. Específico não é permanente. Mas não existe amparador extrafísico permanente. Essa palavra é suficiente para... Não, mas não existe permanente. Sim, não é isso que ela quer falar, Rosane? Não, com certeza não. Não existe uma amparador. Até tem um item que ela tem aqui dizendo que muda de amparador. Sim, é porque aí vai no mito do anjo da guarda, que é único. Não, é que eu sugeria só acrescentar para determinada função. Mas é um modo específico. Eu acho que já é o suficiente. Talvez até, de repente, tá? A gente pode pensar em colocar... Para determinada atividade ou determinada atuação, não sei se... A gente pode pensar em colocar alguma coisa no sentido de pontual, enfim. De modo atuante, de modo específico, está mais do que claro. Não, então, para mim, ficou um pouco duvidoso. Ok, obrigado. Bom, para mim está super claro, não sei se para você. Então, vamos lá. A verbetógrafa, a professora Rosane, eu acho que está com o som baixo, não sei. A verbetógrafa, a professora Rosane, Estrangeirismologia, página 1, segunda linha. Como funciona o modus operandi de ponta nas atividades profissionais e assistenciais? Varia de acordo com quem é amparador de função? Repete só o finalzinho, faz favor. Varia de acordo? Com quem é o amparador de função? Quem é? Ok. Quem é? Então, o modus operandi é a operação, né? O sistema, todo o sistema de operação, né? De uma circunstância, enfim. Então, o modus operandi de ponta nas atividades profissionais e assistenciais é no sentido do amparo, que quando ele chega da pessoa, do amparado, ele poder se inserir no contexto, no modus operandi, de uma maneira mais prática, de uma maneira mais, vamos dizer assim, vamos pensar uma pessoa que tem uma função
tanto assistencial como profissional, que ela seja uma peça dentro de um mecanismo maior, tá certo? Então, às vezes, a pessoa, ela consegue se inserir de uma maneira mais integrada naquele modus operandi, né, naturalmente, de acordo com a amparalidade que ela vai ter e, logicamente, né, com a função que ela vai desempenhar e a finalidade daquela função dentro do contexto que ele está inserido ali. Cada um tem, inclusive com o nível de assistência que você vai fazer, né? Exatamente. O nível do assistido vai exigir determinado tipo de técnica para você, um modus operandi. Exato. E se for uma função, vamos dizer assim, de um cunho assistencial maior, logicamente, né? Então, aí esse modus operandi, logicamente, ele vai ter toda uma especificidade, uma definição. Agora, tem os princípios gerais, né? De não fazer o estupro evolutivo, esses princípios gerais, eu não sei se pode, no final das contas, consolidar no modus operandi da pessoa. Acho que não. É uma outra linha, né? Em que sentido você coloca Não, porque isso? assim, existe um grupo de princípios que regem qualquer tipo de assistência, Isso. independente do assistido, do assistente, que é não fazer o estupro evolutivo, não fazer a coisa pelo outro. Uhum. Então, tudo isso, quer dizer, só de não fazer a coisa pelo outro, mas de limpar o ambiente para poder melhorar a intuição do outro em prol daquilo que tem que ser feito, isso é um modus operandi, mas que está alinhado com os princípios, né? Sim, sim, Eu logicamente. acho que tem esse grupo de princípios que não foge de uma para outra. Para outra, com certeza não, com certeza não. Mas, em geral, cada um tem o seu meio, né, de... Rosa, eu queria fazer uma colocação aqui. Eu abri a palavra no Ruais, abri a definição de específico em função do que ele perguntou. Eu acho que é interessante ler e depois ter uma pergunta para ela. Aqui no dicionário fala que é justamente pertencente exclusivamente a um caso, a um indivíduo, a um caso, a uma situação especial, exclusivo, próprio, peculiar, né? E aí a pergunta seria na página número 3, em legislogia, se você pudesse falar a lei da ação e reação em relação a esse tema. Legislogia, lei da ação e reação. Isso. Então, essa questão do amparo, né, a minha dificuldade foi também entender um pouquinho, entender na prática, não é? No sentido de que o amparo ele não está ali necessariamente, vamos dizer assim, ele não está disposto se você não estiver disposta, vamos dizer assim, né? Então, a lei da reação, como é que ela funciona nesse caso? Tipo assim, vai que vem, né? Então, vai, assume, e esse assumir pode seja uma tarefa mais laboral ou mais assistencial. Esse assumir, né, significa no sentido assim do contexto de você vamos dizer assim, se colocar, né? Você realmente abraçar aquela ideia a partir de um contexto cosmoético, tá certo? E você se lançar. E aí, quando você assume, né, o amparo assume junto com você. Então, às vezes a ideia que a gente tem de amparo é no sentido de que ele vai na frente. Né? Você tem que esperar o amparo chegar para você. Assim, né? Não, olha, então ok, então que eu vou. E na verdade o que acontece é o contrário, né? Quando você vai, o amparo vem. Né? Funciona dessa maneira. É a história da pessoa que não coloca gasolina e pensa que o amparador vai ajudar, né? Exatamente. Ele vai na frente, não é? Né? Não, tem até um princípio aqui, eu não sei se você colocou aqui no seu, mas o amparador vai onde você está. Sim, está aqui, ó. O princípio de ir ao encontro do assistido para encontrar o amparador. Exatamente. Você não vai ter amparador se você não for em direção ao assistido, né? Às vezes as pessoas elas querem, vamos dizer assim, viver uma experiência, né? Ouvem até falar e querem viver uma experiência de se sentir, vamos dizer assim, mais amparada, dentro daquele contexto até mais técnico que a gente fala. No entanto, não tem um movimento pessoal nenhum. Né? Às vezes ela não consegue fazer nenhum movimento fora de si, o processo é muito egocêntrico ainda. Né? Então, assim, a pessoa ela não vai ter referência, não vai construir referência, né, daquilo que a gente está falando de amparo mesmo, né? Daquela ajuda técnica, né, e daquela satisfação, né, que por consequência você tem, de você fazer o movimento e perceber que você naquele movimento você teve uma ajuda extrafísica. Esse aqui é o exemplo da lei de causa e efeito mais assim, em cima do lance que eu já vi.
você quer encontrar o amparador, vai encontrar os assistidos. Que se você, no ato de encontrar os assistidos, é uma causa para você ter o efeito do amparador e trabalhar com você. Exatamente, Né? não tem então, erro. Assistência Não é causa tem e erro. efeito. E aí explica também que o primeiro a receber ajuda é o próprio assistente, porque o amparador vem para trabalhar com o assistente, para ajudar o assistido. Então, está tudo interligado, é tudo um sistema assim, de trabalho muito bem entrosado. É uma engrenagem. Né? É uma engrenagem. Né? É isso aí. E esse talvez seja o modus operandi que ele fala. Esse modus operandi, eu acho que é mais generalizado. Exatamente. E aí, cada caso tem o seu caso específico. Isso, né? porque ele pode ser dentro de uma condição mais focada, né, mais mini ou mais macro. Esse é o tem macro. um modus operandi aí da assistencialidade, da amparalidade, né, que funciona no cosmos, né? E acho que a gente está recém começando a entender isso, né? Acho que a gente está recém começando. Concordo que a gente está começando a entender como é esse funcionamento, esse mecanismo, né? Em pequenos detalhes, sincronicidades, a gente vai começando a captar, nossa, mas como que isso aconteceu desse modo? Mas eu queria lembrar do filme, né? Aquele filme O Campo dos Sonhos. Constrói que eles virão. Quer dizer, se nós estamos em grupo e vamos construindo, eles estão aí conosco. Eles virão. Né? Isso aí. É um sonho, é um sonho. Olha, não dá para falar fora do microfone, que a gente não ouve daqui, e quem está lá à distância também não ouve. Tá bom? Mais uma pergunta aqui na página 1, primeira folha, ali na tua estrangeirismologia. O segundo, Ghostwriter. Isso, Ghostwriter extrafísico. Isso. O Ghostwriter é o escritor, né? A palavra, a rigor, ela quer dizer, né, o fantasma, né? O escritor, enfim, que não aparece. No contexto profissional, né, o ghostwriter, ele é a pessoa que escreve atrás, né, e tem uma outra pessoa que assina. Isso acontece muito, né? Eu, por exemplo, sou da comunicação, eu atuo muitas vezes até como ghostwriter. Então, você fala com a pessoa ela dá o tom e você escreve e ela assina, né? E aí, aqui o contexto que foi trazido aqui é no sentido de que quando você vai fazer uma GESCOM, por exemplo, uma produção, né, principalmente quando o cunho, a finalidade, ela é assistencial, às vezes autoexpositiva, muitas vezes dentro do contexto conscienciológico que a gente trabalha aqui, todo, vamos dizer assim, o potencial que você tem a partir, vamos dizer assim, da conexão com o amparador. Quem faz, né, quem senta para escrever sabe disso. Né? Eu, por exemplo, assim, a minha produção ainda é muito pequena, mas eu escrevi um CL e às vezes eu vou lá e antes de dar eu dou uma lida, eu penso, gente, se não fosse eu que tivesse escrito isso aqui, eu achava que não era eu achava que, né? Porque você lê e você pensa, puxa, mas fui eu que escrevi, olha aqui, eu escrevi isso daqui, né? E logicamente, né, o contexto você escreve quando você está, né, sentada, né, tranquilo, o processo mental somático já mais acomodado. CL é curso livre? Isso, é um curso livre dentro da grade aí do IPC. Então, assim, aquela parte mais teórica, aí você olha assim e você vê, puxa, mas certamente eu tive um aporte aqui para poder escrever isso, e não tipo assim, então é o amparador que está assinando comigo, né? Tipo assim, o CL é meu, mas de verdade quem ditou e quem me ajudou a trazer algumas questões aí, né, foi o amparador extrafísico de função. Eu pensava quanto a isso, desculpa, estava justamente falando com Pilar, a importância da gente deixar de dizer eu para dizer nós, né? Porque é mais acertado, depois as pessoas temos menos vergonha à medida que vai aumentando as parapercepções, começar a aprender a dizer nós e não eu. Eu acho que quando a gente entende direitinho o paradigma consciencial, acho que não existe mais eu, né? Eu acho que fica já subentendido. Nós não atuamos sozinhos, né? Tipo assim, e aí entra o amparo, no sentido da gente qualificar essa atuação conjunta, né? Para a gente não atuar mais em conjunto num nível muito primário, muito jejum ainda, né? Bom, seguindo aqui Fatologia, página 1, terceira linha, como podemos qualificar melhor a cada dia a liderança profissional interassistencial?
Então, essa questão profissional eu trouxe bastante aí no verbete, porque tem também, dentro da minha pesquisa, se mostrou muito forte isso, né? Tem toda essa questão que eu falei, da própria escolha, a gente lida muito diretamente com pessoas, a gente fala assim, tem profissões que mais ou menos, mas eu acho que todos nós lidamos com pessoas, né? E aí, por exemplo, assim, entra no contexto quando quer você tenha ou não uma posição de liderança, qual é a contribuição que você dá no contexto do desempenho da atividade mesmo, né? Então, assim, qual é o seu nível de amparalidade, ou que vazão você dá para um amparo de função, para que você possa atuar num contexto profissional, né? De maneira que você seja o canal de um amparador, né? E que você também atue como um amparador dentro de um contexto, seja na posição de liderado, seja na posição de líder. Eu acho que vamos dizer assim, esse questionamento ele precisa estar bastante presente na nossa atividade, porque a gente sempre vai trabalhar em conjunto, ninguém faz nada sozinho. Então, nesse contexto de conjunto, como é que eu atuo profissionalmente falando? Em efeitologia, página 2, primeira linha, qual é o efeito do amparo multidimensional sobre chefes e subordinados? Aí entra um pouquinho dentro daquilo que a gente estava falando, né? Então, o efeito do amparo multidimensional sobre chefes e subordinados, né? Uma vez na posição de chefe, né, vamos dizer assim, logicamente que a responsabilidade é maior, né? Então, a pessoa que ela está naquela posição, ela precisa, vamos dizer assim, é importante que ela tenha muito claro aí a responsabilidade dela diante daquele grupo, uma responsabilidade que tem o viés técnico, tem o viés do contexto cosmoético. Então, uma vez que o liderado ele esteja, né, sob uma coordenação de um chefe, onde a atuação seja mediada por um amparador, vamos pensar que o processo ele vai ser muito mais gratificante para todo mundo, né? A gente, às vezes não falando nem só do resultado prático daquela atividade, tá? Mas o resultado pessoal que a gente pode ter, porque afinal de contas o trabalho a gente não tem, pelo menos eu não tenho do trabalho só a função prática dele, né? Mas a função no sentido do desenvolvimento da atividade, o que aquilo pode trazer para mim e para os demais também, né? Na maniologia, página 3, primeira linha, a mania de clamar pela ajuda do extrafísico não tem um quê de religiosidade oculta? Não se está trocando a religiosidade oficial pela ajuda de um suposto anjo da guarda? Então, mas eu acho que da maneira como foi trazido, eu não sei como é que a pessoa interpretou, mas é justamente isso, a gente está citando uma mania e que a gente não considera assim positiva, né? No sentido, seja ela, vamos dizer assim, mesmo que a pessoa entenda o conceito, que ela já perceba o amparo, e aí a pessoa, vamos dizer assim, ela fica tentando acessar aquele amparo o tempo todo, para tudo, para todas as coisas. Então, a gente sabe que o nosso processo consciencial, a evolução, ela conduz para a autonomia. Se não estiver conduzindo dessa maneira, tem alguma coisa errada. Então, quanto mais autônomo a gente for, dentro das nossas atividades, vamos dizer assim, mais a gente vai estar avançando nesse processo. Logicamente que a gente sabe que, principalmente as atividades de marmonta, de ponta, a gente precisa e muito. Então, eu não vejo nenhum problema da gente chamar. Eu falo, às vezes, até para os alunos que chegam, puxa, mas eu posso pedir ajuda? Pode, agora você não pode pedir ajuda para ficar em casa sentado trocando canal de televisão, né? Uma metáfora aí bem primária, mas enfim, não vai pedir ajuda para uma situação que você, vamos dizer assim, um processo mais egóico, um processo que não vai te acrescentar muita coisa. Você vai, vamos dizer assim, pedir ajuda, numa condição que seja realmente, onde você assuma aí uma responsabilidade um pouquinho maior com você, com os outros, enfim. Principalmente para o outro, né? Na TENEPS, eu acho que é um caso onde você trabalha para os outros, é um tipo de pedido, né? Você faz o pedido lá por escrito. Exato, exatamente. Então, tudo tem critério. E essa questão aí que foi colocada de religiosidade, é verdade. O fato de você pedir, as pessoas, elas clamam, elas chamam o nome de Deus e de outras divindades e santidades o tempo todo.
A melhor maneira né? da gente pedir é tendo cosmoética, tendo ortopensene, né? Porque aí o amparo já vem. O amparo sabe de tudo que precisa. Se ele, Exato. ele só não faz aquilo que a gente não está colaborando e não está em condições de receber, né? Uma vez que a gente entenda com mais clareza isso, acho que ajuda muito a gente também a ficar um pouco mais confiante, no sentido da gente também não precisar estar justamente clamando essa ajuda aí o tempo todo. A rigor não precisa. Não precisa. Então, lá, professora Rosane, Infectologia, página 1, última linha, a predisposição para ser assistencial na coordenação de equipes laborais, fazendo a diferença no crescimento grupal, é um item esse, né? Você entende que essa predisposição é inata ou ela pode ser treinada e aperfeiçoada pela CONSIM, que coordena uma equipe? Ela não é inata, como assim, o conceito de inato que a gente tem muito vai assim no sentido assim, era aquilo ali, eu recebi e era assim, e veio comigo, né? Nada vem com a gente nesse sentido, de verdade, tudo a gente vai construindo, né? Então, assim, pode ser inata, vamos dizer assim, se a pessoa trabalhou isso e ela já traz, né? Entendendo que nós somos hoje o resultado, né? Nós somos hoje o resultado daquilo que a gente faz na nossa bagagem, né? Nós temos uma bagagem e o uso que a gente faz dessa bagagem é que, vamos dizer assim, demonstra a nossa produtividade aqui no contexto que a gente está. Então, assim, essa predisposição, ela depende muito, né? Ela pode ser construída assim, eu particularmente, né, tenho construído isso, até porque assim, não faz muito tempo que comecei a trabalhar com equipes, efetivamente na responsabilidade de equipes, e até quando eu me deparei com essa situação, eu pensei, nossa, eu já me entendia, já me conhecia, sabia dos meus trafares, e eu pensei assim, nossa, eu não vou dar conta, eu não tenho habilidade, não tenho trafar, aliás, eu não tenho, trafor, para poder conduzir uma equipe. Acho que não tenho, né? Da maneira que eu acho que tem que ser conduzida, né? Pela liderança e não pela chefia, né? Mas pela chefia até, né? Mandar é fácil. Né? Mandar é fácil. E aí eu pensei, mas justamente, vamos dizer assim, esse desafio que me ajudou, alguns aspectos que foi colocado aqui, foi em função disso, da dificuldade, erro muito, né? A gente erra muito, né? Na dose, para mais ou para menos, até você poder ajustar. Mas isso é alguma coisa que eu estou construindo. Então, sim, isso é passível de ser construído como qualquer outra habilidade, né? Outra forma que a gente tem. Tudo que é inato, o que a gente chama de inato, não é a última... Não está ainda no ponto máximo. Sempre você pode melhorar tudo, né? E o inato tem muito, eu acho, disso, né? No sentido do dom. Eu, pelo menos, as pessoas que me falam dessa questão mais inata, elas têm uma certa ideia do dom por trás, né? Que a gente sabe que não acontece na realidade. Professora Rosane, Infectologia, página 1, terceira linha. Poderia falar sobre a confiança no amparo extrafísico com o desenvolvimento da autoconfiança? Eu acho que esse ele é um ponto assim, fundamental. Né? Acho que a pessoa, a consciência que ela não tem, pelo menos um nível razoável, porque eu penso que dificuldades, inseguranças, aí a gente vai vencendo ao longo do tempo, mas que ela não tem um nível razoável de autoconfiança, vai ser bem mais complicado ela perceber a ajuda do amparo. Ela pode até ter, né? Vou dizer que ela não tem, às vezes ela vai na insegurança, faz e tal, mas justamente o estado emocional dela, de insegurança, às vezes impede ou uma ação, uma atuação mais específica, mais pontual, mais profícua, vamos dizer assim, do amparador, né? Porque essa condição de ser mais ou melhor ou pior amparado a gente também abre, a gente também facilita, tá certo? Ou então ela acaba, vamos dizer assim, se autossabotando, se boicotando em função aí de uma dificuldade de um processo de autoconfiança, né? Que logicamente vai ter sua relação aí com uma série de aspectos, né? Mas o fato de você estar confiante em você, ele predispõe ao amparo, isso aí não tenha dúvida. E o contrário também, né? Patologia, página 1, quarta linha. Gostaria que explicitasse a autoestima como base da proximidade com o amparador extrafísico. Acho que complementa, né? Complementa. Então, muitas das dificuldades, das inseguranças
das consciências, elas têm vamos dizer assim, um cunho, né, no processo pessoal mesmo. A pessoa, ela não conseguiu construir uma autoestima, né, ela não consegue se sustentar ainda naquilo que ela é, né? O meu tema de pesquisa, o meu verbete anterior, inclusive, era sobre o autoposicionamento pessoal sadio, e aí a gente traz no sentido da pessoa, ela consegue se colocar, né, de maneira sadia, uma vez que ela tem uma autoestima, pelo menos relativamente sadia, né? Então, aí entra a questão de que tudo começa com a gente mesmo, né? Então, para você poder dar, ninguém dá o que não tem, certo? Então, você não vai conseguir dar para o outro aquilo que você ainda não sustenta, né? Pode ser até que na teoria, nas várias linhas teóricas que existem por aí, você até consiga, mas a gente sabe que em termos conscienciais, nós que trabalhamos com energia, né, nunca vai ser possível você passar para o outro aquilo que você não construiu ainda. Tá certo? Então, a autoestima, ela é fundamental, né? A gente não está falando aqui autoestima no sentido da pessoa, do processo da exacerbação, né? Porque existe um certo desfoco na atualidade, associa na atualidade, né? Eu acho que ela dá um foco para a autoestima, né, muito físico, né, muito de aparência, que também ajuda, mas não é só por aí, né? Então, a gente está falando da autoestima no sentido da pessoa, eu acho que dentro do foco consciencial, é ela se conhecer. Eu acho que uma das maiores contribuições que a conscienciologia pode dar para as pessoas é o fato delas se conhecer, e as pessoas, puxa, eu vou saber das minhas mazelas. Gente, mas junto com mazela tem uma porção de coisa bacana que a gente já construiu, professor né? Valdo, que todo mundo tem. O professor Valdo hoje falou no círculo, não sei quem estava aqui, ele falou assim, cada um de nós tem que honrar o que ele é. Exato. Entendeu? Então, o que fez de errado, o que fez de bom, tem que honrar aquilo, tem que honrar no sentido assim, de assumir que fez e passar para frente e fazer o melhor que pode daqui para frente. E esse honrar, eu acho que, inclusive, a gente honrar aquilo que a gente já construiu, a nossa bagagem. Né? Então, eu vejo muito assim, no sentido das vezes as pessoas elas estarem muito, né, inseguras, o processo até da própria ProEx, né? Do que ela pode, do que ela não pode fazer. Né? O que eu falo assim, o que é definitivo, né, o que define a nossa atuação, e não é nem aquilo que a gente traz, é o uso que a gente faz daquilo que a gente traz. Porque tem muitas pessoas, acho que todo mundo conhece aqui, pessoas que têm um potencial incrível e que não usam aquilo, às vezes, nem em proveito próprio. Né? Então, assim, a condição, por exemplo, vamos pensar que o amparador, ele vai atuar onde? Né? Aonde está o maior esforço. Né? Então, é muito pelo esforço da pessoa, né? Muito mais do que por uma bagagem. Então, as pessoas, puxa, às vezes as pessoas até vão entrar dentro do tema. Será que eu mereço ter um amparo, né? Nessa e nessa condição? Né? Pelo esforço da pessoa, dentro de uma postura cosmoética, e principalmente se a função for assistencial, vai merecer sempre. Vai merecer sempre. É porque o nosso julgamento ele é muito limitado ainda, no sentido assim, puxa, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho essa ou aquela qualidade. Né? Mas não, tem muitas pessoas que têm e não fazem nada com isso. E aí? Né? Que diferença que faz? Agora, tem uma pergunta aqui que você já falou mais ou menos, tocou no assunto, mas ela pergunta aqui, ó. Continuando em Fatologia, página 1, penúltima linha, poderia falar a respeito do exercício da liderança cosmoética em detrimento da postura de chefia? Tem que ampliar mais um pouco. É isso aí. A questão da oposição da liderança em relação à chefia é uma questão que a gente sempre precisa trazer na nossa atuação. Eu fiz um curso ano passado, retrasado, né, pela FGV, e era mais ou menos assim, não lembro direito, era formação de lideranças, alguma coisa assim. Né? E eu fiquei assim, bem feliz de ver que o conceito de lideranças da academia, da ciência acadêmica, mudou. Né? Porque até um tempo atrás ele se aproximava muito da questão do chefe. Era o chefe, era a autoridade, era um pouco de imposição, era isso e aquilo. E aí o conceito que está se trazendo, que está se trabalhando hoje, ele inclui, inclusive, tinha um círculo lá, que era quase um mapa mental, vamos dizer assim, e lá tinha todas, vamos dizer assim, as atribuições, vamos dizer assim, né, requeridas, vamos dizer, de um chefe. E ali entrava o processo da espiritualidade, entrava a questão da saúde, porque até um tempo atrás, chefe de verdade era o cara que era o primeiro a chegar, o último a sair, um workaholic que trabalhava muito, levava o trabalho para casa no final de semana,
E agora não. Agora está vendo que o chefe, o processo do chefe, ele entra muito no processo do exemplarismo. Eu achei muito bacana isso, né? Que as pessoas, dentro do contexto da academia, já estão estudando esse conceito, né? Que é aquilo que a gente fala, de você equilibrar. Né? Então, isso entra aqui, o exercício da liderança cosmoética em detrimento da postura de chefia. Né? Então, é muito mais do que uma mera autoridade. Né? É você saber conduzir, né? Levar uma equipe, estimular uma equipe, entender as diferenças das pessoas, respeitar as diferenças, ser igual sem ser diferente. É muito complicado isso. Muito complicado. É muito complicado. Em Parafotologia, página 2, segunda linha, poderia discorrer sobre a rigidez mental, estabelecendo conexão com guias amauróticos? Por que a rigidez mental favorece a sintonia com os guias amauróticos? O que caracteriza a rigidez mental? A rigidez mental é aquela pessoa que ela tem um conceito e ela não consegue abrir mão, não consegue sair daquele conceito. Né, daquela visão, daquele tipo de visão. Né? Por mais que às vezes lhe sejam apresentadas argumentações, vieses diferentes, né? E normalmente, às vezes a pessoa ela tem dificuldade de abrir mão da razão. Né? Então a pessoa ela chega, ela tem um conceito, ela logicamente ela confia muito, ela acredita naquele conceito, né? E ela traz aquele conceito às vezes para as discussões e tal, tem dificuldade de ceder, enfim, né? Então são alguns aspectos aí relacionados com a rigidez mental. Então a pessoa que ela se acha, a professora Malo fala muito isso. Foi uma das coisas que mais me marcou, um dos primeiros livros que eu li, no livro Autocura e mesmo depois, e ela fala assim: muito cuidado quando você se sentir cheio de razão. Quando você se sentir cheio de razão para fazer qualquer coisa, você já perdeu a sua razão. E é verdade, porque às vezes até você teria razão, né, do ponto de vista, de um certo ponto de vista, mas às vezes aquela razão você precisa abrir mão, né, daquela razão para flexibilizar. Então vamos dizer que uma pessoa cheia de razão, dentro do processo da rigidez mental, ela não vai abrir mão para a atuação dentro daquilo que a gente percebe, que a gente sabe, experimenta, que é um amparador extrafísico de função. Porque ele não vai chegar e colocar para você uma razão única, né, perfeita, acabada, inquestionável. Né? O amparador ele vai sugerir, ele vai mostrar viés e vai dar oportunidade, inclusive, de você questionar. Né? De questionar, puxa, será que é, será que não é? Então, a pessoa que ela não se abre para o questionamento, ela faz rapport, ela faz conexão com outro tipo de consciência, né? Que a gente chama de guia cego, né? O guia amaurótico, que é a pessoa que ela quer te ajudar, às vezes ela até tem vamos dizer assim, intenção, só que ela não consegue ter o entendimento. Ou, pior, né, com consciências que realmente elas querem dar para você uma ideia equivocada. Né? Então, complementando aqui, é uma outra pergunta de uma outra pessoa, mas ela pede para fazer a diferença entre guia cego, que a gente não chama mais de guia cego, guia amaurótico, uma questão de politicamente correto, de um amparador extrafísico de função. Aproveita essa sua pergunta e aproveita e explicita mais a diferença entre o guia amaurótico do amparador extrafísico de função. Tá certo. No nosso contexto consciencial, a gente está em contato, quer a gente entenda, aceite ou não, com a extrafisicalidade, e nesse contato nós temos aí um grupo de consciências com as quais nós interagimos de uma maneira mais constante, né? E dentro, nesse grupo, tem consciências, vamos dizer assim, de variados patamares, né, dentro do processo, considerando a evolução. Então, tem consciências que têm mais maturidade e tem consciências que têm menos maturidade. Infelizmente, a gente ainda abre portas para as consciências que têm menos a maturidade, né? Então, a gente ainda se afiniza um pouquinho com elas. Mas, logicamente, tem uma variação aí de maturidade, né? Então, existem consciências, né, que elas, vamos dizer assim, elas gostam de você, elas podem até ter uma relação passada de afeto com você, por uma afinidade presente ou pretérita, enfim, e elas querem te ajudar. Vamos dizer que você está com uma necessidade e elas até querem te ajudar. Mas nessa ajuda não existe aquilo que a gente chama de lucidez. Elas não têm um entendimento claro sobre a repercussão daquela ajuda. Então, aquela ajuda ela pode ter, vamos dizer assim, efeitos colaterais.
E esses efeitos colaterais, vamos dizer assim, pode ser para você, porque vamos dizer assim que você queira alguma coisa hoje, né, dentro da visão limitada, que às vezes nós temos, embotada dentro do processo intrafísico, que não seja exatamente o melhor para nós. A gente entende que é o melhor, mas é alguma coisa que logo ali já vai trazer um prejuízo. Tá certo? Mas eu quero, né? Aquela criança, eu quero, né? A gente fica assim, eu quero isso. E um guia maurótico, ele vai tentar te ajudar, ele vai tentar conseguir aquele objetivo, né? E às vezes, nesse conseguir esse objetivo para você, também entra o processo do prejuízo para outras consciências, que isso é mais grave, é mais sério. Às vezes, para te favorecer, ele vai gerar um prejuízo para outras consciências, né? Enquanto que o amparador, né, esse extrafísico, ele tem essa visão mais lúcida, né? E o amparador, a ajuda dele nunca é a partir de um contexto pontual. Ele pode ser, a ajuda dele é pontual, mas o contexto que ele considera é o nosso contexto consciencial, é o conjunto da obra, vamos dizer assim. Ele nunca vai analisar por aquele momento. Poxa, naquele momento a Rosane está querendo aquilo ali. Não, mas espera aí, a Rosane, ela é isso, o contexto dela é esse, daqui para trás é isso, daqui para frente pode ser, enfim, né? E ele vai tentar te ajudar e trazer as alternativas aí a partir dessa visão. Né? Então, é uma ajuda que ela não vamos dizer assim, ela não vem para te causar prejuízo ou causar prejuízo a quaisquer outras consciências, mas ela te traz um panorama o mais lúcido possível dentro das possibilidades que são colocadas naquele momento. Oi, boa tarde. Eu queria te perguntar, na Fatologia, página 2, na primeira e segunda linha, a flexibilização das regras e normas funcionais sem criar desigualdades ou favorecimento. Ok. Então, esse item aí, ele apareceu justamente no contexto da liderança funcional, né? Da liderança em contraposição com a chefia. Então, é o fato assim, ó, a gente tem que ter regras, né? Tem que ter normas, tem que ter, né? Só que assim, ó, a gente pode ser muito inflexível em relação a isso. E aí, principalmente quando você entra no processo consciencial de cada um, né? Você começa a ir além daquilo que é aparente, né? Porque é muito fácil você, vamos dizer assim, na aparência, na intrafisicalidade, você fazer uma determinação, né? Dentro de uma repartição de um ambiente e cumpra-se. Né? Mas o processo consciencial ele mostra que não é assim. Aí você vai descortinando, às vezes, as realidades da consciência, e às vezes o que para vamos dizer assim, a pessoa ela não deixa de cumprir uma regra, ou ela deixa de cumprir uma regra porque, vamos dizer assim, porque ela está sendo irresponsável, às vezes o outro tem uma série de dificuldades, né, para poder cumprir aquela regra. Então, é um fato assim, ó, de você, dentro do processo, se considerar e você flexibilizar, sem criar desigualdades, logicamente, isso não é uma questão fácil, mas você considerar os aspectos conscienciais que estão envolvidos também, né, dentro das funções, dentro das funções profissionais e laborais. Então, é você não fazer, vamos dizer assim, você ser flexível, né, fazer diferença, vamos dizer assim, considerar o diferente sem necessariamente fazer diferença. Não sei se eu consegui explicar, é mais ou menos isso, né? Está claro. Tudo bem? Mais uma pergunta, na fatologia também, na terceira e quarta linha, a heterocrítica pontual em ambiente paradidático. A heterocrítica pontual em ambiente paradidático. Eu trouxe isso porque, assim, para mim, foi de um amparo muito grande. Uma prática que a gente tem lá no IPC de Campo Grande, né? Eu acho que, imagino que deva ser até uma prática meio que comum, com algumas variações, mas assim, ó, toda a atividade docente, né, paradidática, ela é precedida de uma análise, de uma avaliação. Então, a gente senta, né, troca ideia, como é que foi o campo, o que sentiu dos alunos, né, como é que talvez pudesse ter atuado, assistido melhor ou não, enfim. E também faz heterocrítica para o outro, né? Sua aula foi isso e aquilo, gostei disso, não gostei daquilo, etc, etc. E, para mim, foi foi extremamente valioso, porque eu tive muita dificuldade vamos dizer assim, de assumir, né, a paradidática
ou de ter um desempenho, né, onde eu considerava um desempenho razoável no processo docente, né? Então, a docência me ajudou a superar algumas coisas assim que, olha, eu falo, vidas de terapia eu acho que não conseguiriam, porque você se expõe muito ali, né? Então, a heterocrítica que eu recebia dos colegas com mais experiência foi muito valiosa, foi extremamente valiosa, eu sempre anotava muito. Quando a gente fica de professor, né, 2 num curso, né, geralmente tem um professor que está dando aula, a gente fica mais de lado, eu olhava, observava, eu anotava e tal, e depois, logicamente, quando era a minha vez, né, vinha então as heterocríticas, as devolutivas, e isso me ajudou muito, né? Então eu acho que foi de extrema importância, assim, o processo de heterocrítica, né, entra aí muito sério. Muito obrigada. Umas perguntas agora da Alemanha para você. Professora Rosane, Factologia, página 1, final da 6ª linha. Poderia exemplificar a predisposição tarística favorecida pelas atividades mentais somáticas? Dentro do entendimento que a gente já tem de como é que a consciência se manifesta, né, dos 4 corpos, daquilo que a gente já consegue experimentar hoje. Então, vamos dizer assim, quando a gente começa a vivenciar, experimentar, conhecer, trabalhar com energia e saber diferenciar o momento em que um corpo prepondera o outro, né, porque a gente, vamos dizer assim, na intrafisicalidade, né, de uma maneira mais geral, a gente pressupõe que a gente esteja coincidido, né, mas aí existe aqueles momentos de preponderação, onde um corpo prepondera sobre o outro, né, e aí a gente percebe que, logicamente, nós estamos falando, né, de manifestações gradativas dentro do processo evolutivo, dentro da sutilidade. E a dimensão mental somática, ela é, logicamente, mais sutil, mais pura, né, tem todo o processo mais depurado de cosmoética, que a gente, né, vai depurando vamos dizer assim, no processo mais, vamos dizer assim, anterior, mas quando você consegue sentar, né, e dar vazão, vamos dizer assim, para um processo mais mental, né, limpar sua mente, e aí você trabalhar, às vezes numa escrita, numa leitura, algo mais aprofundado, vamos dizer assim, eu acho que é uma das maneiras mais simples, eu diria, se eu pudesse recomendar para alguém que quer sentir o amparo de função, eu acho que é uma das maneiras mais eficazes, né? Particularmente para mim, por quê? Porque quando você senta e você se concentra e tem uma atividade mental somática, você desassedia, né? Não tem assédio que dê conta, né? Sabe assim aquela história quando você está muito... Não tem jeito, você está... Então, senta, faz um estado vibracional e trabalha energia e começa a trabalhar com a mental somática. Não tem assediador que dê conta. Entende? Então, e aí, lógico, você limpa a sua psicosfera e você abre caminho para o processo da amparalidade. Só para deixar claro que o trabalhar com mental soma é trabalhar com alguma coisa intelectual mais positiva, dentro do processo cosmoético. Porque senão... E bem lembrado. Pior. Bem lembrado. Dentro do processo cosmoético, logicamente, né? Com a intencionalidade, assim, mais que sadia, né? Factologia, página 1, 3ª linha de baixo para cima. Poderia aprofundar a pesquisa científica de ponta resultando em benefício coletivo, redimindo interprisões kármicas de mesma proporção? Eu trouxe aqui, porque assim, quando eu estava trabalhando no verbete, pesquisando, então essa parte da profissional mesmo, ela apareceu bastante, assim, né? E eu acho que é alguma coisa que às vezes a gente não faz aquela relação direta com o amparo de função. Mas vamos pensar num pesquisador no seu laboratório lá, tá? E ele está trabalhando lá por uma vacina, para a cura de uma doença, etc, etc. Eu não vou nem considerar que a pessoa ela seja ainda tão, vamos dizer assim, o processo dela seja tão grupo ou poli, kármico, né? Que ela seja tão desprendida do ego que ela pense em fazer isso pelo bem da humanidade. Vamos dizer que ela pensa em fazer isso pelo bem dela mesma, naquele momento um pouco mais egóica, mas ok, ela está trabalhando. E aí, de repente, ela consegue, ela chega, ela atinge um resultado positivo, né? Ela consegue, vamos dizer assim, daquele esforço, né, dela, trazer um benefício para uma comunidade grande, né, de consciência, enfim, né? E às vezes, assim, ela nem sabe, né? Ou às vezes o pesquisador, vamos pensar, principalmente se é pela linha, né, newtoniana cartesiana, ele nem tem noção, ele está ali super concentrado, ele sabe que ele faz bem o trabalho, mas tem um processo, às vezes, de amparo muito sério ali,
né? É dentro de uma função técnica dele, tá certo? E às vezes o processo do policarmo, ele vem a reboque, vem junto, né? E a pessoa, ela não foi, às vezes, a função dela, o objetivo dela inicial, mas ela conseguiu beneficiar um grupo grande de pessoas. E muitas vezes, esse grupo grande de pessoas é um grupo grande de pessoas a quem ela, no passado, né, trouxe algum tipo de prejuízo. Mas aí é bom esclarecer o seguinte, o amparo, às vezes, não é do pesquisador, o amparo é do trabalho que ele está fazendo, é como você fala, o amparo da função. Da função, lógico, da função. Lógico. Então, mas aí é através do pesquisador, é ele quem está ali naquele momento. Mas se fosse qualquer outro, seria o amparo estaria atuando, entendeu? Sim, também, Rosa, mas vamos pensar que a pessoa que está ali, e ela também vai sentir o efeito daquilo, de alguma maneira. Se ela tiver olhos para enxergar, lógico. Rosana, aqui, na página 3, em sindromologia, você tem umas síndromes interessantes aí que você trouxe. Eu queria começar te perguntando sobre a terceira linha, no finalzinho ali, que você traz a síndrome do oráculo, atratora de guias amauróticos. Então, síndrome do oráculo, né? O que é o oráculo, né? O oráculo é aquela fonte de sabedoria inquestionável, né? Vamos dizer assim, a rigor, não pode até procurar, mas vamos dizer assim, trocando em miúdos, né? Então, o oráculo tem muito nos processos, né, místicos, né? Traziam muito a questão do oráculo, as pessoas iam procurar, né, os locais, ou algumas pessoas, né, em algumas, vamos dizer assim, crenças, né, que elas tinham, vamos dizer assim, elas tinham o poder de poder definir, de trazer, de orientar, né, e aquilo muitas vezes era aceito como sem questionamento, né. Ajudou em determinadas circunstâncias e, né, atrapalhou em N outras. Então, assim, o que acontece? Às vezes tem pessoas que elas têm isso, elas acham, por exemplo, que o amparador ele vai se manifestar dessa maneira, né, no sentido de, em algum local, com alguma pessoa que vai dizer para ela aquilo que ela tem que fazer, né? Eu vejo assim, essa é uma outra dificuldade que eu entendi depois que eu cheguei aqui. Quando a gente chega aqui, que a gente começa a entender de ProEx e sabe que tem uma ProEx, eu no início eu esperava que eu fosse ter mais claro, assim, não, a sua ProEx é essa, né? Mas exigia Junice de tudo, né? Você não achou sua caixa preta, foi isso? Pois é. Então, no sentido assim, lógico que eu não achava que alguém ia necessariamente dizer, mas eu achei que em algum momento eu ia perceber isso muito claro. E a gente percebe que aquela história, a ProEx vai aparecendo conforme você vai assumindo o trabalho. Ela vai, né? Então, o oráculo ele entra muito nisso, porque as pessoas às vezes elas esperam, elas confiam nisso, então elas entendem isso como um amparo, né? No sentido de a pessoa dá aquilo pronto e acabado para ela e ela não questiona. Agora tem um verbete, a síndrome do oráculo. Síndrome do oráculo, exatamente. Foi de lá que eu tirei. Eu ia te perguntar exatamente isso. O que você acha dos modelos pré-prontos? Aquilo que a pessoa ela entende que o fulano, ciclano ou beltrano são os seus modelos e a partir daí a pessoa não questiona mais e ela vai associar aquele modelo a alguém que é um deus o maior, a pessoa mais importante. Né? Eu acho, Fafá, assim, que nós estamos aqui numa ciência procurando quebrar, eu digo procurando porque, assim, eu falo para você, eu tenho vínculo religioso dessa vida, não é de outra. Então, eu não acho que eu dei o pulo da pipoca. Eu tenho certeza que eu tenho muitas coisas ainda estamos trabalhando, estamos reciclando. Eu acho que a gente precisa trazer isso sempre presente. Sim. Sempre presente. Eu falo isso, por exemplo, assim, quando me colocaram essa questão do amparador extrafísico de função. Não, mas espera aí. Será que é assim mesmo? Será que é? Eu me dei o direito de questionar. Ainda hoje, né, eu me dou o direito de pensar, poxa, a pessoa está dizendo, eu confio na pessoa, eu tenho certeza do maior crédito para a pessoa, mas vamos com calma, vamos ver. Né? Eu acho que a gente tem que se dar esse direito, às vezes a gente esquece disso, a gente tem que se dar esse direito, entende? De você colocar o ponto de interrogação até você não experimentar. Né? Então tem uma série de coisas que é por nexo, por coerência, por tudo que eu vivenciei. Eu, por exemplo, assim, eu já não sou mais jejuna ao ponto de duvidar.
Eu não duvido, mas eu olho com bastante critério algumas coisas, eu estudo, eu analiso, eu aprofundo, entende? Até para você trazer alguns elementos, não é só necessariamente a dúvida, a confrontação é que vai trazer, né? Eu acho que quando a gente ganha maturidade no processo de ciência e de debate como a gente tem aqui, né? Às vezes você consegue contribuir muito mais, vamos dizer assim, trazendo acessórios para aquilo ali, tá certo? Então não é só você confrontar, mas a gente tem que se dar abertura para isso. Eu acho que a gente não pode perder nunca de vista isso. Mas o princípio do exemplarismo, acho que é um pouco isso. Assim, o exemplarismo não é só o que a pessoa faz, é o que a pessoa apresenta de lógica, de teoria. Então, por exemplo, eu não sei se alguém aqui já teve contato com a CL. Possivelmente a gente já teve, mas nem percebeu. Mas nem por isso você vai, não, só porque foi o professor Valdo que colocou essa teoria, eu não vou nem acreditar. Não é assim. Agora, a gente parte do pressuposto que a teoria é válida, e aí sim, pelo princípio da descrença, vai procurando, logicamente, discutir tudo isso. Eu acho que tem uma questão aí de que as pessoas, às vezes, usam isso contra, entendeu, Fabiana? E eu acho que isso não... É só para pular fora, só para dar uma desculpa para não seguir em frente, não enfrentar uma questão assim de pesquisa, de autopesquisa, de ir para frente com aquilo. Porque não, essa questão da contrariedade, a gente sabe que não é produtiva. Né? Eu estou falando assim no sentido da pessoa... A gente tem 1% de teoria e 99% de prática, mas esse 1% de teoria, se não for esse 1% de teoria, principalmente aquela teoria que muda o modo de você ver as coisas, você não avança. Então, assim, se você não tiver aquele 1% de teoria, seja lá da onde você viu aquilo, você pode ter a experiência e não vai enxergar aquela experiência. Porque até a ciência convencional diz isso. Você só consegue ver aquilo que você conhece. Então, se passa aqui uma nuvem pintada de roxo, capaz de eu nem saber o que é aquilo, porque eu não sei o que é uma nuvem pintada de roxo. Entendeu? Então, eu acho que temos que ter, assim, o cuidado, não só, por exemplo, fulano falou que tem isso. Não é, você vai ter aquilo como uma premissa, né? Não fazer daquilo uma crença, uma autocrença, mas aquilo é um conhecimento que você vai ficar atento, que na hora que você tiver uma experiência que corrobore aquilo, você já consegue enxergar aquilo, senão você não consegue enxergar. Eu acho que o que eu quis chamar a atenção é a diferença entre a cosmovisão e a monovisão. Tem pessoas que têm, pela própria experiência de vida, de evolução e de reciclagem, um nível de cosmovisão maior e outras um pouco menor que estão caminhando. Isso ajuda a gente a dar muito crédito, mas eu também queria pontuar e chamar a atenção ao exagero, aos extremos. Porque se a pessoa ela vai para um outro lado e ela fica muito extremista, ela acaba não conseguindo ver ela, porque ela vai sempre basear a sua realidade na realidade externa, né? Então, a intenção foi chamar isso que você trouxe bem, que é a questão da crítica, que a Rosa também corroborou bem. Né? É aquela história, se a pessoa chega e ela refuta também, aí a gente já está vendo, por exemplo, às vezes a dificuldade da pessoa de se abrir, daquilo que a gente falou antes. Né? E aí a dificuldade justamente de fazer aquela conexão com a realidade extrafísica, vamos dizer assim, que é mais lúcida. Né? E aí entra o processo que a gente falou, mental mais fechado. Né? Então, tudo é a questão no sentido da gente poder, vamos dizer assim, trabalhar isso, né, com equilíbrio. O fato de você chegar... eu falo assim, hoje, tá, eu já, depois assim, de eu questionar algumas coisas, eu já questiono de uma maneira bem diferente, eu amadureci muito a minha maneira de questionar. E eu acho que faz parte, eu acho que é assim. O que não pode é a pessoa ela chegar, porque às vezes assim, o que acontece? As pessoas chegam e a ciência não atende à necessidade dela. Né? Ao invés da pessoa se reciclar, ela quer alguma coisa que atenda a necessidade dela ainda egóica. Então, tipo assim, aquilo não... não, então isso não me serve. Então, não é assim. Né? O processo da ciência é o processo do entendimento e da refutação. O que eu acho é que falta muito estudo da parte da gente, e muita falta de autopesquisa por parte da gente, para a gente corroborar dentro da gente mesmo essa questão. Eu, pessoalmente, eu fico assim olhando como é que as pessoas se comportam, mas agora eu acho que eu estou voltando um pouco para a preocupação para mim mesma, sabe? O quanto é que eu ainda faço vista grossa para a necessidade de eu fazer a autocomprovação, certo?
Então, é uma coisa assim que cada um de nós tem que trazer para si a responsabilidade. Agora, se você fechar os olhos e você não aceitar, com medo de ser, a pessoa falou, eu logo fui e acreditei, né? Eu acho que se você ficar com medo de você ler tudo que existe sobre o assunto e admitir pelo menos aquilo como uma hipótese e sair à busca de experiência, você não avança. Entendeu? É claro, eu entendi o que você falou, não dá para você ter uma informação e sair replicando aquilo como se aquilo fosse a verdade absoluta e única e imutável. Não é isso que a gente está falando. Mas essa primeira admissão de hipótese, acho que você tem que fazer. E a admissão de hipótese, a gente cá entre nós, é uma fé que você deposita ali, é uma crença, você não tem certeza daquilo. Hipótese é hipótese. Sim, que admitir a hipótese é admitir o recorte de outras pessoas sobre o cosmos. Se você não fizer isso, você não avança em nada na vida. Você tem que ter outras hipóteses, outros paradigmas. Tem uma questão ligada à parapercepciologia, que eu acho que tem tudo a ver com isso, é uma questão básica, que é você saber diferenciar o que é um amparador de um pseudo-amparador. Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, já é mais avançada, seria: quando é que o amparador de função joga o boné fora? Quando é que ele desiste? Qual o critério para ele poder desistir do amparado? Como é que você vê isso, na sua experiência, na sua vivência? Tá. A primeira é a diferença entre o amparador e o pseudo-amparador, né? Eu entendo o pseudo-amparador muito mais ligado. Vamos pensar assim, ó. Eu penso que na gradação a gente tem assim aquelas categorias muito bem definidas. É assediador, é guia maurótico ou é amparador, né? Só que no meio a gente tem uma série de consciências, né? Nós estamos no processo, os pulinhos que a gente vai. Então, assim, um pseudo-amparador, ele aí, para mim, ele está no intermediário entre o guia amaurótico e o amparador. Vamos dizer assim, é aquela influência que você tem, e lógico que você vai sintonizar, né? Você vai criar rapport de acordo com a sua psicosfera, né? Com a energia que você mantém na sua psicosfera. Então, é aquele nível consciencial, aquela ajuda, que ele, vamos dizer assim, não, ainda não é a mais lúcida que você pode ter. Né? Isso. Então, vamos dizer assim, que ainda você pode mais. Vamos dizer assim, a pessoa que ela está com um pseudo-amparador, ela ainda pode mais. Ela tem condições para mais. Tá? E a outra que você perguntou sobre quando que ele joga a toalha. Olha, eu entendo assim, ó, que eu acho que jogar a toalha no sentido de desistir, não. Por quê? Porque vamos pensar assim, o amparador, ele é uma consciência que a função dele é te auxiliar. E esse auxílio, né, é com base naquilo que eu falei, é no conjunto da obra, é naquilo que a Rosa pode desempenhar. Se ela está desempenhando ou não, não sei, mas vamos dizer que ela pode desempenhar. Então, não que o amparador esteja com a Rosa, vamos dizer assim, se a Rosa desiste de fazer alguma coisa produtiva, tá? Mas ele tem uma conexão com a Rosa. Na medida em que a Rosa fizer o movimento, ele vai estar aí e vai estar disponível. Sei, mas aí eu vou te botar uma coisa assim comigo. Se eu começar a ter atitudes anticosmoéticas, sair do ritmo da assistência, você acha que ele vai ficar comigo? Eu não ficaria comigo. Não, mas então, aí é que tá. Ele não fica. Ele não fica. A gente não pode ter essa ilusão de comparador ficar com a gente. Mas foi então eu vou recolocar, porque acho que foi mal interpretado que eu coloquei. Ele não vai desistir de você, mas lógico, ele não vai fazer nenhum movimento no sentido de amparo, do aquilo que a gente entende por amparo. Tá certo? Porque uma outra coisa que a gente precisa ter claro é que o amparador não é só nosso, não é exclusivo. Então, assim, vamos dizer assim que o amparador, ele tem as funções dele. A Rosa, nesse momento, não está me dando o retorno que ela poderia me dar. Vamos dizer assim, ele vai investir em quem, naquele momento, está dando para ele a resposta que ele quer. Não é nem para ele, exato. É para o trabalho. trabalho. Jogar toalha, eu não quero mais saber da Rosa. Não. Ninguém, não. Isso eu acho que não. Eu acho que a questão é o desistir de. Exato. Né? A pessoa não desiste da pessoa, mas também não fica atrás. É igual mas, logicamente, né, ele vai dar um tempo, né? É aquilo que a gente falou, ele não vai, vamos dizer assim, gastar, né? Gente, olha, eu acho assim, a melhor maneira da gente entender como é que se comporta o amparador é olhar para a gente. A gente tem uma tarefa para fazer. Vem lá, a gente daqui dentro da comunidade, tem lá o colaborador, né, o voluntário. O voluntário tem que executar aquela função. Ele não está fazendo, a gente não vai ficar investindo naquela pessoa. A gente vai buscar um outro voluntário que queira fazer aquela... É a mesma coisa. A única diferença do amparador nosso para nós é que ele está sem o corpo físico, ele tem uma visão de conjunto maior.
Mas assim, a gente não pode ter essa ilusão de que, sabe, de que o amparador vai ficar com você. Agora, a desistência, a gente aprende, mesmo no nível da gente aqui no intrafísico, a perdoar todo mundo, a não desistir no sentido assim, se passa um tempo, aquele voluntário que a gente passou a tarefa para outro, se aquele voluntário volta para você, você não vai abandonar ele, não desistiu dele nesse sentido. Pelo contrário, pelo vezes contrário, você vai lá, acolhe ele, ele, vem cá, muito bom, sim, você voltou e vamos lá. Tem que ficar bem claro o que é desistir da pessoa. Exato. Mas se a pessoa não está querendo fazer, ele não pode fazer o estupro evolutivo. Não vai. Então ele não pode. Não vai. Ele não pode ficar segurando a pessoa. Aí a pessoa, ali, né? vamos dizer assim, ela vai ter a ajuda extrafísica, vai ter, mas outro tipo de ajuda que não a do amparo. E ter em conta que isso é ajuda. Isso faz Com parte certeza, da ajuda. isso faz parte da não ajuda. está deixando de ajudar, está ajudando, mais ainda, dando mais tempo que é ainda necessário. dentro da lógica da assistência. E dentro do processo cosmoético de atuação do amparador, porque se é vontade sua, né, a decisão, né, do processo consciencial é autônomo. Se é a vontade sua, ele vai respeitar. Ele faz de tudo, mas tem um limite, né? É a verdade limite. Não sei se vocês conhecem esse conceito da verdade limite. O amparador não trabalha sobre próprias expectativas, né? Sempre a ideia é baseada olhando o assistido, as coisas que precisa o assistido, não as coisas que ele supõe de acordo a ele. Então, essas coisas também são importantes para poder diferenciar, né, do amparador de quem não é. Vamos fazer aquela nossa combinação de sempre aqui. A gente tem algumas perguntas. Depois que a gente vencer aqui essas perguntas, a gente volta para cá, tá? Bom, aí tem aqui, a pessoa ainda da Alemanha pergunta na Fatologia, página 2, quarta linha, poderia falar da organização intrafísica? A organização intrafísica. Esse é um item interessante, né, de ordem prática, né, para quem quer experimentar o amparo, né? Porque às vezes a gente fala assim, ok, eu, né, tenho que fazer tal coisa e tal, mas o amparador me ajuda, né? Aí eu tenho que atravessar a cidade, né? Tenho 1 hora para chegar lá, mas dá tempo, porque, né, em meia hora eu chego, então vou ali, eu tomo um café e tal, e eu deixo para sair justamente na meia hora que falta. Aí um problema no trânsito, uma circunstância ou outra, enfim, né? Ou às vezes um outro tipo de contratempo que eu possa ter. E aí o que predispõe a isso que a gente fala, né? Uma situação de estresse, né, de que às vezes é desnecessária, é por uma questão organizacional. Então, isso assim, é um exemplo, é um pequeno exemplo que demonstra assim, o fato de que quando você se organiza, né, a pessoa organizada, ela predispõe. Por quê? A pessoa organizada, às vezes, ela antevê, ela pressupõe, né, ela antecipa algumas circunstâncias, algumas situações, no sentido de não se deixar vencer pelos imprevistos, né? Então, a organização ajuda muito nisso. Então, se eu tenho que ir a um determinado local, eu vou respeitar esse horário, vou procurar chegar um pouquinho antecipado, quando a condução da minha agenda, das minhas questões. Por quê? O fato de você, vamos dizer assim, organizar, a pessoa que organiza, ela é mais produtiva, né? E ela conduz melhor, né? Ela conduz melhor as necessidades dela. Então, ela, logicamente, ela vai ter menos condições, menos situações de estresse ou situações que predisponham ao assédio, que a gente fala. Tá certo? Então, ela vai, vamos dizer assim, né, meio que por eliminatória, vai assim, abrir um pouquinho mais de caminho, tá certo? Para aproximação com o amparo. Então, em algumas situações, ela vai deixar, vamos dizer assim, já vai eliminar, né? Então, a organização física, né, e aí a gente sabe que uma coisa repercute na outra, ela predispõe ao amparo, sim. Em Parafatologia, página 2, final da primeira linha, como se dá o desvencilhamento das companhias extrafísicas imaturas? A gente estava comentando antes, né, sobre, vamos dizer assim, o conjunto, né, de consciências com os quais a gente interage de uma maneira mais contínua, né, e aí, nesse conjunto, nós temos as que são mais ou menos imaturas, né, as mais maduras, as mais lúcidas, né, são aquelas que a gente chama de amparo, né, aquelas que nos ajudam
né, mais. E aí tem um conjunto de mais imaturas, né, que podem ser especificamente as assediadoras, ou podem ser, né, alguma consciência que até tenha, vamos dizer assim, um interesse num certo bem-estar nosso, mas não tem noção, enfim. E aí elas estão aí, vamos dizer assim, atuando. Então, você faz, vamos dizer assim, o rapport, ou você faz a relação, você abre brecha para a atuação dessas consciências, na medida em que a sua psicosfera, né, ou o nosso universo íntimo, ele predispõe, né? Então, como é que eu faço isso? Você precisa, vamos dizer assim, para poder cortar a conexão que a gente fala, não é necessariamente eu, vamos dizer assim, expulsar, né? Até porque não vai funcionar. Mas o cortar a conexão significa justamente você ter mais maturidade. Na medida em que você tiver uma psicosfera que refletir essa maturidade, né? E aí vai depender da sua postura, da sua atuação, do seu pensamento, seu pensene, né? Pensamento, sentimento, energia, das coisas que você assume, que você faz, a sua condução, enfim. Então, de uma maneira geral, o nível de cosmoética que você for manifestar, uma vez que você elevar esse padrão, né, de alguma maneira, né, você vai mexer com esse universo, né? Então, ou esse universo se mexe também, ou você, de alguma maneira, você não vai dar mais, vamos dizer assim, vazão, não vai dar mais entrada para que essa conexão ela aconteça, tá certo? E aí você vai estar se ajudando e, de alguma maneira, talvez até ajudando esse grupinho aí. Ainda em parafatologia, página 2, sétima linha, de baixo para cima, poderia exemplificar as amizades multidimensionais? As amizades multidimensionais, o amparo extrafísico de função, ele é um amigo, né? Eu acho que se a gente puder definir, né, ter definição de amigo de verdade, é o amparador, né? E aquele amigo que ele não te coloca nada pronto, ele não te induz a nada, ele apenas te mostra, o interesse dele é te dar autonomia, te deixar mais lúcido, né? E respeitando sempre, né? O amparador ele não faz estupro evolutivo nunca, né? Então até isso a gente tem para aprender com ele. Então assim, a amizade multidimensional, assim, de alto nível, né, é amparador, mas logicamente que nós temos vários outros graus de amizade, né, que só a gente pudesse ter sorte, né, mas enfim, nós temos amigos, né, em vários estágios. Tem amigos nossos que estão, né, naquelas, vamos dizer assim, dimensões mais patológicas, que a gente chama até de baratrosfera, e às vezes a gente nem sabe, mas a gente se afiniza com eles por vários aspectos. Tem outros que já estão, né, com a gente aí, né? Nós temos amigos que estão com a gente aqui hoje, nós temos amigos, enfim. Então, vamos dizer assim, ela perguntou os extrafísicos, né? Que é a referência. Ela está perguntando sobre os multidimensionais. Isso, os multidimensionais. Então, assim, a rigor, né? Os nossos amigos multidimensionais de ponta, né? Eles são os nossos amparadores hoje, né? Eu penso que, né? Talvez a gente possa ter, sim, dentro do nosso rol de amizade pregressa, consciências que estão bem mais avançadas até, né? Mas que eu acho que hoje, se elas estão bem mais avançadas, além do evoluciólogo, né, vamos dizer assim, que a responsabilidade assistencial delas, vamos dizer assim, momentaneamente nos impede da gente poder ter uma aproximação maior, mas não deixam de ser nossos amigos também. Agora, por extensão assim da palavra, a gente pode considerar os amigos, as amizades multidimensionais, essa amizade que ocorre entre a gente aqui, sim, que a gente discute toda a multidimensionalidade. Sim, então, isso que eu falei, os que estão com a gente aqui hoje. Os que estão aqui com a gente hoje. Agora, a gente vai voltar aqui àquela discussão anterior. Olha, a verbetógrafa, um amigo, ficou indignado quando disse que todos têm um amparador, desde que tenham oportunidade ao mesmo. Uhum. Ele não concorda de jeito nenhum. Ele acha que nem todas as consciências merecem amparo. Poderia falar algo? Não, de fato. Eu acho que os dois estão discutindo sem nenhuma, porque eles são diferentes as duas coisas. Ó, a pessoa, que é uma mulher, ela diz assim, ó, todos têm amparo desde que tenham oportunidade ao mesmo. Isso é um fato. Que é o que ele está defendendo também. O que ele está defendendo é que nem todos merecem. Eu acho que é a mesma coisa. Uma coisa complementa a outra. Uma coisa complementa a outra, né? Porque nem todos merecem, só quando tem oportunidade de amparo. Não sei se a pessoa se expressou mal, mas enfim, é isso mesmo. Nem todos. Os dois estão falando a mesma coisa. Tanto é que a questão do merecimento, de ser merecida com sim merecedora, ela aparece ali
no nossa definição, né? Pois é. Na essa questão aí tem a ver aparece. diretamente com a meritocracia, né? Com a Sim, meritocracia sim. extrafísica, a meritocracia assistencial, né? Né? E dentro do processo, aquele, vamos dizer assim, aquele conjunto que a gente fala, aquela engrenagem assistencial que a gente falou antes, né? E aí a gente também precisa desmistificar um pouquinho aquela visão que às vezes, muitas vezes é religiosa em relação a isso, né? O mérito no sentido natural, né? É aquilo que você conquistou e aquilo que o seu esforço está merecendo hoje. Eu vou ter que andar rapidinho aqui, ó. Agora que chegou uma série de perguntas aqui. Professora Rosane, estou fazendo o trabalho de conclusão do curso, TCC, mas não identifico um amparador de função. Como perceber um amparador de função? Ela é do Rio Grande do Tem Sul, uma série de do Rio Grande do questões Sul. que entra aí, né? Eu queria saber qual é a sua área, qual é o tema do seu TCC, como é que você conduz isso. Tem uma série de questões. Às vezes depende da maneira como você está conduzindo. Seu tema, ele, vamos dizer assim, ele é de alguma maneira assistencial, o contexto, né, que você está estudando, ele é produtivo, ele é construtivo, porque se não for, não vai sentir mesmo. Pois é, mas aí às vezes ela sente e não se percebe que aquilo é amparo. Por exemplo, ela está escrevendo, veio na ideia dela uma palavra que não é do vocabulário dela usual. Ela tem que parar para ver se aquela palavra estava na aula memória dela, se é a recuperação dela mesmo, se é uma intuição de um amparador, né? Uma nova ideia. Ela estava fazendo determinado tipo de desenvolvimento no parágrafo, teve uma ideia diferente. Tem que ver, às vezes é uma, né? Tem uma outra intuição questão de amparador que a pessoa acha que só porque uma inspiração de amparador tem que ser uma coisa assim, acachapante, né? E não tem uma outra questão que eu acho que entra muito aí, que normalmente a pessoa que está fazendo TCC, está em final de curso, às vezes até está trabalhando, está fazendo estágio e tal, então fica a mil, né? Eu sempre que convivo com o universitário, fica, né? Então, às vezes, assim, até o estado emocional, né? Pode ser que o seu estado emocional esteja dificultando, né? Você pode estar tendo mais ou menos, vamos dizer assim, ajuda do amparador, mas, de repente, a ajuda que você está tendo, você não está conseguindo perceber, por esse estado emocional. Não sei se você consegue sentar, pensar, concentrar no seu tema de pesquisa, entendeu? Pegar os livros e tal, fazer cruzamento de ideias, que eu vejo que o TCC é importante para isso, você pega vários autores dentro de um mesmo tema. Então, assim, na medida que você for eficiente nisso, se essa é a sua proposição, eu penso, e o tema for construtivo, eu penso que você vai conseguir. Vamos tentar aí, né? Vamos agora responder umas perguntas de Madrid. A verbetógrafo-fatologia, na primeira linha, poderia expandir a postura pró-amparador extrafísico, qualificando a produtividade pessoal? Porque às vezes a gente fala assim, ó, todo mundo quer ter ajuda de amparador, né? Eu acho que não tem quem não queira. Quem é que vai dispensar? Né? Até quem não merece, quem não sabe nem direito o que é isso, enfim, né? Mas, tipo assim, como é que eu me coloco diante disso? Né? Essa é uma questão que eu acho que é séria, principalmente assim, ó, vamos dizer assim, para nós que temos um entendimento mais conceitual, certo? Né? As pessoas que às vezes não têm esse entendimento conceitual, vamos dizer assim, que estão até desculpadas. Mas vamos dizer que nós que temos um entendimento conceitual, o que na minha postura hoje me predispõe a ter esse contato com um amparador? Né? Então, o que é uma postura, vamos dizer assim, para você se colocar? Então, aquilo que a gente falou antes, né? No sentido de você ter uma proposição, né? Que ela seja construtiva, que ela seja positiva, e você assumir efetivamente. Então, isso assim, ó, tanto, vamos dizer assim, uma atividade assistencial de maior ou menor monta, mas enfim, uma atividade assistencial, quanto uma atividade profissional também, no sentido, poxa, eu tenho essa atividade, me foi dada essa função, ela é importante por isso, e eu quero desempenhar bem, né, para o progresso de todos, para que todo mundo ali cresça, né, porque o ambiente de trabalho ajuda a gente a crescer e muito, né, então eu quero desempenhar e tal. Então, esse tipo de postura, né, ele logicamente vai favorecer, né? E o processo, por exemplo, da condução cosmoética, né, ele é muito sério, no sentido assim, ó, a cosmoética ela é um tema muito amplo, mas vamos pensar assim, ó, o início do começo do princípio da cosmoética está em eu ser coerente com aquilo que eu já sei, certo?
Eu, pelo menos para mim, às vezes quando Mas você é isso mesmo. ensinar cosmoética, às vezes a pessoa, você tem que ser coerente com aquilo que você já sabe. Não, para o fulano lá fazer tal coisa, ele não entende como errado ainda, né? Se o efeito para ele vai ser um, agora você já tem claro que isso é errado. Se você fizer, o efeito para você vai ser outro. Ponto. Né? Então, essa postura, eu penso assim, no sentido do amparador, é essa, você ser cosmoético, ou seja, você ser coerente com aquilo que você já sabe. E para a fotologia, página 2, terceira linha, poderia expandir sobre o alerta para a influência do guia mauródico recebida prazerosamente, sem reflexão? Essa questão do guia mauródico, ela, no sentido de você receber, é por quê? Porque nem toda ajuda que a gente recebe extrafísica, ela é do amparador. As pessoas, elas têm nossa tendência, né, até por jejunice, vamos dizer assim, né, por falta de conhecimento, de lucidez, e até porque ninguém quer se admitir que não tem ajuda que não seja amparador, a gente, qualquer tipo de vamos dizer assim, de manifestação, de ajuda, alguma coisa que a gente perceba que tem uma força extrafísica maior, a gente, às vezes, qualifica como de amparador, né? E aí você fica feliz, às vezes, né? Tem pessoas que ficam felizes e tal, não, porque me ajudou e tal. E no contexto geral, depois, no frigir dos ovos que a gente fala, a pessoa vai ver e aquilo ali foi prejudicial para ela em determinada circunstância. Ela recebeu muito bem, ela achou que era do amparador, que era amparo, e de verdade, tá certo? Ela recebeu muito bem, aquilo deu uma satisfação para ela, né? Porque ela se sentiu bem, amparada, e de verdade não tinha lucidez nenhuma ali, né? E os efeitos, logicamente, eles vão se fazer presentes, né? Porque é a lei da natureza. Então, é o fato da pessoa ela ficar atenta, né? Como é que chega, que tipo de ajuda e quais são principalmente as repercussões daquela, vamos dizer assim, daquela ajuda, daquela força que tá sendo recebida. Para a fotologia, página 2, final da quarta linha, poderia explicar sobre a ratificação do rapport com o amparo extrafísico no desenvolvimento da sinalética energética para a psique pessoal? A ratificação do rapport. No caso, assim, a sinalética energética é aquele conjunto de sinais que a gente vai mapeando e identifica ela, faz relação dela com uma aproximação extrafísica, tá certo? Então, essa aproximação, essa sinalética, ela pode indicar a aproximação de uma consciência, vamos dizer assim, de uma consciência extrafísica, né? Mais patológica ou menos patológica, né? Mais saudável, né? Pode ser um amparo ou pode ser outro tipo de consciência. Então, o fato, por exemplo, assim, você, vamos dizer assim, apertar a sua condição de amparo com o extrafísico, no sentido do amparo extrafísico, te ajuda muito a identificar quando não é amparo. Vamos dizer assim. Então, você criar condição para a manifestação do amparo. Aí você mapeia, você lê e você define, tá certo? Você vai ter ali, logicamente, elementos para poder discernir quando essa ajuda não for, né, necessariamente. Então, tem uma pessoa aqui da Flórida, dos Estados Unidos, que acho que é complementar a essa pergunta aqui, que ela pergunta sobre o pseudoconforto do guia extrafísico anticosmoético. Isso, que foi que a gente respondeu antes, né? Que é aquela situação, não sei se a pessoa estava vendo, mas é aquela situação, às vezes, que dá um certo conforto e um certo bem-estar, um tipo de ajuda que, às vezes, a gente obtém, né, que a gente tem, e que ela não é necessariamente a melhor, a mais construtiva e a mais lúcida. Então, assim, para a gente ficar atento, porque às vezes assim, você percebe que teve uma impulsão vamos dizer assim, de algum elemento que não é o físico, não, mas aqui teve aqui alguma coisa que atuou aqui, teve uma atuação aí. E a pessoa, às vezes, na pressa, né, ela rotula aquilo, ou ela classifica como uma ajuda. Né, como uma ajuda de amparador. E, às vezes, o efeito daquilo, né, ele vai se fazer sentir mais tarde. E a pessoa ficou feliz e tal, recebeu bem, e de verdade não era. Né? Em síndromologia, síndrome do diploma, ofuscando a utilidade cosmoética da profissão. A síndrome do diploma é porque a gente sabe, por exemplo, que tem muitas pessoas que elas... o diploma ele é um status, né? Ele não deixa de ser, seja de graduação, de pós, enfim. Então, às vezes a pessoa ela atua, ela busca muito o processo do diploma. Então, tem algumas atividades que são
assistenciais, né? E às vezes a atuação da pessoa ela não é assistencial. Por quê? Ela foi buscar o diploma e aquilo que o diploma traz para ela. De benefício. Né? E aí não necessariamente, às vezes, o processo, a atuação dela fica muito, vamos dizer assim, voltada para a egocentricidade. E aí a pessoa, às vezes, ela não consegue, poderia, aí tem uma brecha para ter um amparo extrafísico de função muito sério e ela não consegue. Na interdisciplinologia, página 3, segunda linha, a proexologia poderia comentar como atuaria o amparador extrafísico de função na identificação e no cumprimento da proexis? Interdisciplinologia. Interdisciplinologia. Deve ser proexologia, né? Dá para repetir, por favor? Poderia comentar como atuaria o amparador extrafísico de função na identificação e no cumprimento da proexis? Ah, sim. O amparador extrafísico de função, como a gente falou, o amparador, de uma maneira geral, a atuação dele é muito sutil, é bem mais sutil do que a atuação extrafísica de outros níveis conscienciais. Né? Então, por aí só a gente já tem, às vezes, até um fator que se configura como uma dificuldade. Né? Então, o amparador, ele não vai chegar para você e colocar as coisas de uma maneira determinada. Então, tudo que for muito determinista, ou que não for passível de, vamos dizer assim, de questionar, é preciso que a gente fique atento. Né? Em relação à proexis, né, as pessoas, elas, às vezes, elas têm, né, vamos dizer assim, aquela necessidade ou aquela pretensão, vamos dizer assim, né, de ter isso mais claro, tá? Mas a atuação do amparador, conforme a gente falou, ela se dá muito mais na concretização da obra, né? Então, assim, quando a gente fala em proex, a gente não está falando meramente do processo intrafísico, profissional, afetivo, etc., né? Pelo menos nós aqui dentro, né, do nosso conjunto consciencial, nós entendemos que a programação existencial ela está ligada a uma atividade, né, que ela seja um pouco mais out, né, mais fora, que ela não seja necessariamente para satisfazer a nossa necessidade pura e simples, egóica, né? Então, o amparador, ele vai atuar, muitas vezes, nas entrelinhas. Então, a gente fala assim, como é que eu vou saber da minha proex? Começa a assumir coisas. Sabe assim? Mas aonde? Vai aparecer. Se você se abrir, vai aparecer. Então, situações onde você vai poder atuar e contribuir positivamente. E aí, a gente fala que existe uma bússola consciencial que chama satisfação íntima. Né? Então, quem tem noção de proex precisa ajustar essa bússola consciencial. No sentido de, eu estou fazendo isso, tá, intimamente, como é que está batendo? Está tudo certo? É por aqui mesmo ou não? Peraí, eu estou fazendo isso, está legal, mas tem uma coisa ali, né, que, enfim, eu acho que é mais por aqui. E aí você vai ajustando, né? O amparador, ele atua muito mais nesse contexto do que necessariamente chegar e te colocar a situação. Pode acontecer. Às vezes tem pessoas que têm muito claro, assim, a escolha que quer fazer, às vezes até na questão profissional, enfim, que é bastante determinante na proex, mas a maioria das vezes essa situação ela vai, né, se ajustando. E aí a bússola consciencial é importante nesse sentido. Isso. Agora tem uma pergunta aqui assim, professor Rosane, como a gente faz para conseguir um desses amparadores extrafísicos de função? Essa pergunta vem do Rio Grande do Sul. Como é que a gente faz? Você faz o seguinte, você pega 2 rótulos de Doriana, escreve... Não, Isso. Posso dar um... Pode, tô brincando. Eu vou ler um princípio que você colocou aqui. Princípio de ir ao encontro do assistido para encontrar o amparador. E esse encontrar é ganhar um amparador. O único jeito é ir em busca do assistido. Não tem outro isso jeito. Aí. Eu diria para essa pessoa, assim, para ela avaliar bastante o quanto que ela está se envolvendo em atividades que não sejam meramente em proveito próprio. Tá? Então, tem várias frentes de atuação. A gente nem vai entrar no mérito, né, de classificar aqui uma ou outra. Tá? Então, o quanto que você hoje consegue pensar em você gastar seu tempo, a sua energia e tal, com alguma coisa que não vá lhe trazer um benefício próprio, pelo menos não imediato, que você vai pensar em beneficiar o outro. Tá? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Né? E aí tem um aspecto muito sério nisso, que é a lei da retribuição também.
né? Então, a pessoa ela precisa pensar, a pessoa que quer ter amparo, né? Que quer entender de proexis, que quer, vamos definir proexis. O que eu dou de volta para o universo, para o cosmos, em relação ao que ele me dá? Então, assim, às vezes eu tenho uma profissão que é maravilhosa, tudo bem, eu lutei, eu consegui, eu fui lá, é mérito meu, esforço meu, ok. Mas, às vezes, nem todo mundo consegue isso. Eu tenho uma boa profissão, eu tenho uma situação estável aqui e ali. Então, assim, às vezes eu tenho vários aspectos super positivos da minha vida. Né? E aí, no que eu dou? Eu contribuo com o quê para poder, vamos dizer assim, dar de volta aquilo que eu estou recebendo? Esse é um outro aspecto sério para a gente pensar. Eu também. Para a fotologia, página 2, quarta linha, de baixo para cima, poderia comentar sobre a influência do grau de rememoração das projeções? A influência no grau de rememoração das projeções. Isso. A gente sabe assim, ó, existem, né, eu elenquei na página, deixa eu ver aqui, acho que é 4, né, um tipo de, o amparador técnico, né, projetivo, né, de projeção. Então, existem consciências, né, que são consciex hoje, que elas, vamos dizer assim, a função delas é nos auxiliar no aspecto da projeção. Né? Então, uma vez que vamos dizer assim, eu quero ter resultados projetivos mais concretos e pensando que esse resultado projetivo ele não é meramente egóico, só para eu simplesmente, né, tipo assim, tirar um proveito de diversão da projeção, ou seja, eu já tenho um entendimento do quanto essa ferramenta pode me ser útil e ser útil ao contexto cósmico, eu vou conseguir, vamos dizer assim, ter mais êxito a partir da conexão com esses amparadores. Né? E isso a gente faz, como é que eu faço a conexão com um amparador extrafísico técnico em projeção? Eu me interessando pelo assunto, eu levando a sério, eu lendo, eu me envolvendo, eu criando na minha psicosfera um ambiente que dê para essa consciência, que talvez até nesse momento ela nem tenha, que até esse momento não tenha se aproximado de mim, não dessa maneira, eu criar um ambiente para que ela se aproxime, porque afinal de contas, né, se ela vamos dizer assim, técnica na projeção, ela está hoje conectada com quem se conecta com o assunto. Né? De uma maneira geral é isso. Em efeitologia, página 2, última linha, poderia falar sobre o efeito da confiança no apoio extrafísico? Certo. Confiança no apoio extrafísico. O efeito da confiança no apoio extrafísico. A gente fala muito aqui no sentido de não acreditar, e eu acho que é por aí, né? Mas uma coisa é você não acreditar, outra coisa é você ser um descrente total, né? E a gente fala no sentido assim, da confiança, você, porque quando você se propõe, você se abre e você assume determinadas tarefas, né? A experimentação ela vem, ou seja, a vivência ela vem junto. Tá? Então, quando você se abre nesse sentido, a gente fala assim, não gera uma expectativa específica, porque aquela expectativa ela está minada de contextos que a gente precisa deixar para trás, que é o contexto dos anjos, etc, etc. Tá? Mas é importante que a pessoa tenha, vamos dizer assim, a noção da nossa relação com a extrafisicalidade, né? E que esse conceito dê para ela a confiança de que ela é determinante, né? No resultado que ela vai ter da relação. Então, se a intenção é boa e se tiver um esforço da parte dela, que isso seja um motivo para ela, para gerar confiança de que ela vai poder vivenciar e experimentar a atuação do amparo. Desculpa, em voluntariologia, página 2, penúltima linha, poderia falar sobre a coragem do voluntário das ICs em bancar funções de arrimo, exigindo habilidades ainda não desenvolvidas? Olha, eu acho assim, quem é voluntário de IC e que se propõe e que assume, assim, e que se propõe de peito aberto para o voluntariado, eu acho que se não passou, vai passar por uma situação dessas, né? Porque os desafios estão aí. Então, existe muito trabalho a ser feito, e aqui a gente está se referindo especificamente ao voluntariado nas ICs, existe muito trabalho para ser feito, e às vezes a pessoa é convidada ou ela é colocada numa situação onde ela se sente, né, de alguma maneira, impelida a assumir uma atividade que demanda, às vezes, até uma habilidade dela que ela não tenha. Seja uma habilidade no contexto intrafísico mesmo, né, uma habilidade técnica, ou, às vezes, uma habilidade relacionada até a traço. Né? E aí a pessoa vai, pensa, às vezes titubeia, mas vai.
né? Com coragem vai, e é o que é preciso, né? É o que é preciso para você buscar e conseguir essa habilidade. Em paradoxologia, página 3, poderia ampliar o paradoxo autossuficiência evolutiva, interdependência evolutiva? Paradoxologia, autossuficiência evolutiva, interdependência evolutiva. A questão da autossuficiência, a gente traz muito assim, ok, nós estamos o tempo todo, né, interagindo, ainda temos esse contato e precisamos e podemos fazer uso, vamos dizer assim, dessa assessoria, dessa ajuda, né, qualificada que o amparador pode dar. Tá? Mas, de alguma maneira, né, o nosso trajeto ele tem que ser pela autossuficiência. Então, tipo assim, quanto mais autossuficiente eu for, né, vamos dizer assim, mais eu vou poder colaborar. Né? Primeiro porque eu vou estar mais forte, mais firme, mais atuante, mais independente. Tá? E segundo que eu vou estar liberando também os amparadores para poder ajudarem outras pessoas. Não é? Então, esse paradoxo é no sentido assim, quanto mais autossuficiente você for, né, você constrói essa autossuficiência, mas de alguma maneira, tá, você está atuando num conjunto. E esse conjunto, você é autossuficiente, mas você é autossuficiente dentro de um contexto de interação. Tá? Então, por mais autossuficiente que você for, tá certo? Essa interação ela sempre vai acontecer. Uma vez que eu for autossuficiente e eu não precisar mais do amparador, aí vai ser a minha hora de ser mais amparador, certo? E aí eu vou continuar envolvida no processo, no grupo. Sempre então, por isso que é paradoxal. Sempre interdependente, né? Isso aí, entendeu? Então, já chegou a minha hora, né? Já saudei um pouquinho, agora está na hora de eu me envolver com o grupo, mas de outra maneira. Rosane, o nosso tempo esgotou. A gente continuaria fazendo essa discussão por mais tempo, ainda, inclusive ficou uma pergunta dessa última leva aqui de perguntas, mas a gente vai deixar então, né, para uma outra ocasião. Ok. A gente parabeniza você por esse verbete, a gente aguarda muitos verbetes, né? E a gente agradece a vocês aqui presentes pelas perguntas, pelas energias que vocês nos ajudaram aqui a montar o campo. Nós agradecemos a todos os teletertulianos. Hoje teve uma quantidade bem grande de perguntas, né, de teletertulianos. A gente agradece. A gente conta com vocês nos próximos dias. Todo dia a gente tem tertúlia de 12h30, 2h30. A gente conta com vocês, com a participação, porque são vocês, né, o tertuliano, o verbetógrafo e os tertulianos, os teletertulianos que movimentam aqui a tertúlia. É isso? Eu que agradeço, viu, Rosa, a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, viu? Tá, nós que agradecemos a você também. E aí a gente passa para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 24 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 29 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado: a Pilar com debate no CAEC. Boa tarde a todos. Estamos convidando os interessados em estudar a TENEPS para virem ao debate de amanhã, domingo, dia 2 de novembro, aqui no CAEC, das 15 às 17 horas. O tema será TENEPS e Interassistencialidade. Este evento é patrocinado pelo CAEC em parceria com a Pré-IC TENEPS. Lembre-se, amanhã, domingo, das 15 às 17 horas, com a professora Pilar Alegre. Até lá e obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Autodeterminação Energética, especialidade Autodeterminologia, com a verbetógrafa Joseuda Castro Lopes. Obrigado e boa tarde a todos.